fones de ouvido têm sido um acessório indispensável nesta pandemia. São usados nas reuniões virtuais de trabalho, nas aulas online, durante as chamadas de vídeo ou áudio com amigos e familiares e, é claro, na hora de ouvir música. Mas se por um lado os fones são úteis para esses momentos, eles podem também causar danos à audição. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, antes da pandemia já existia a previsão de mais de 1 bilhão de jovens no mundo desenvolverem problemas de audição diante da exposição prolongada e excessiva a sons, principalmente em volume alto. Para a gente então entender sobre esses riscos, convidamos aqui para o Papo de Juventude de hoje o Dr. Felipe Félix, que é otorrinolaringologista, doutorado e mestrado pela UFRJ, também coordenador do ambulatório de surdez da UFRJ. Bem-vindo, doutor Felipe. Obrigado, Priscila, e obrigado a todos pelo convite. Também aqui para esse bate-papo de hoje, o Marcos Vinícius de Souza, ele é fonoaudiólogo da Telex Soluções Auditivas, especialista em audiologia. Obrigada, Marcos, pela sua presença. Olá a todos, tudo bem, Priscila? Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Vamos então começar com o Dr. Felipe. Dr. Felipe, eu queria que você explicasse para a gente, como eu falei aqui na abertura do programa, já existia antes da pandemia essa previsão de 1 bilhão de jovens aí serem impactados com problemas auditivos. É muito comum, né, a gente ver aí, às vezes está do lado de alguém e escutar o que a pessoa está ouvindo, né, pelo fone de ouvido. E agora com essa nossa nova realidade de home office para tentar amenizar os barulhos externos, muita gente está usando o fone de ouvido e acaba trazendo alguns transtornos. No seu consultório, por exemplo, durante esse período, o senhor teve um aumento pela procura relacionada a problemas, né, a crises auditivas? Bom, Priscila, sim, houve uma maior procura por questões auditivas. Tanto pelo uso do fone, que como você já comentou, aumentou muito o uso. Na mesma casa, às vezes, tem gente que está em homeschool, as crianças, os pais estão em home office, está todo mundo de fone de ouvido andando pela casa, resolvendo problema e tocando a vida. Então, ou seja, aumentou muito o uso dessa individualidade sonora, né? De cada um ter sua individualidade sonora para escutar a sua aula, para escutar o que está uma reunião no trabalho, então uma série, um filme, alguma coisa, e acaba o fone funciona muito bem para isso. O maior problema é que os aparelhos, os celulares, os MP3 players, os computadores, chegam a potências sonoras muito elevadas, que podem causar dano às células da audição nossa do dia a dia. E esse dano, muitas vezes, não é percebido imediatamente. Essas células vão morrendo, e à medida que a gente vai envelhecendo, vai começando a ser percebido esse dano mais precocemente. Então, uma audição que envelheceria lá por 65, 70 anos, às vezes, precocemente, por essa exposição abusiva a som, começa já a mostrar uma perda auditiva bem precoce. Então, isso está chamando bem atenção. Às vezes você vê jovens já com perdas auditivas típicas de trabalhadores de grandes fábricas com ruído. E esses jovens talvez nunca trabalharam, nunca pisaram numa fábrica cheia de ruído, mas estão com o mesmo tipo de perda auditiva desses trabalhadores, por conta dessa exposição sonora com intensidade alta e por um tempo prolongado. E quais as principais queixas, assim, quando a pessoa chega, né, no seu consultório? É um zumbido, é uma dor? Porque eu tenho até um depoimento aqui para dar, que no início da pandemia eu senti muita dor de ouvido nos 2 primeiros meses e eu realmente estava usando muito fone de ouvido. Eu cheguei aí num otorrino e não tinha nada, assim, no meu ouvido, né, nenhuma tipo de infecção, nem nada que, né, ocasionaria algum tipo de diagnóstico. E a correlação que a gente fez foi justamente essa questão do fone. Tanto é que eu parei aí, tentei amenizar bastante o uso dele. Mas as queixas, quando chegam no consultório do senhor, é um zumbido, é uma dor? Como que é isso? Então, o zumbido já é um sinal de que está ocorrendo algum dano às células da audição. Então, já é um sinal de que, opa, bota o pé no freio, que alguma coisa está fazendo de mal ao teu ouvido. Então, é o teu corpo já mandando um sinal, olha, não tá bom. A mesma sensação que quando a gente vai numa festa e tem aquele som muito alto, a gente chega, às vezes sai da festa com aquele ouvido, uma pressão no ouvido, um zumbido que vai sumir depois de um tempo. O problema é se isso vai ficando frequente, cada vez mais vai demonstrando perda auditiva. Além disso, como você citou agora, dores de ouvido acontecem muito pela pressão dos fones intra-auriculares. A pele do canal do ouvido é muito sensível. E aí esse fone ali, com material às vezes não tão adequado, você acaba machucando aquela pele do canal auditivo e com isso podendo ter dores no local e até às vezes infecções
por criar portas de entrada para bactérias e fungos. O senhor tem como mostrar para a gente? O senhor tem aí uma orelha para mostrar o que acontece, né, internamente, já que é um órgão tão, né, difícil da gente entender visivelmente? Não, verdade. É uma anatomia complexa, mas acho que a gente consegue ver um pouco aqui. Então, aqui é uma Tá. orelha, aqui é o canal auditivo. Sim. O fone de ouvido vai chegar no máximo aqui nessa região. E aqui dentro está o tímpano, lá no fundo. Então, vocês veem que é bem longe do tímpano. Mas essa pele que reveste o canal é muito sensível. E aí, com isso, a entrada e saída do fone, o atrito dele aqui, às vezes um material não adequado aqui nessa região acaba machucando essa pele, podendo dar dores na região. É um sinal de que está tendo alguma agressão nessa pele aqui. O corpo avisando, olha, essa dor é porque você está forçando muito para dentro o fone. E aí isso vai acabar levando a pequenas feridas aqui na pele, podendo ser portas de entrada para infecções mais importantes do ouvido. Além disso, Priscila, é interessante citar que nessa região aqui da entrada é produzida cera. Todo mundo produz, alguns mais que outros, mas todo mundo produz. E a hora que a gente coloca o fone de ouvido, a gente está empurrando essa cera cada vez mais para dentro. E daqui a pouco forma um acúmulo de cera aqui no fundo e que gera até a famosa rolha de cera, obstruindo a passagem do som e dando uma perda auditiva para o paciente. E esse acúmulo de cera causa dor? Pode causar dor. Esse impacto da cera e o ressecamento dela aqui sobre essa pele pode gerar dor na região. E aí precisa ir no médico para remover essa cera que está ali acumulada e depositada naquela área. Certo. E aí, o Marcos agora acho que pode ajudar a gente no trabalho de fono, porque após uma consulta aí com o Dr. Felipe, muitas pessoas precisam fazer um exame, né, Dr. Felipe, de audiometria, não é isso? Com certeza, para quantificar. A audiometria é o exame que vai tornar essa queixa palpável para a gente. A pessoa fala que não está escutando nada, pode ser que ele esteja com uma perda leve ou até uma perda profunda. E para ele o termo vai ser o mesmo, não estou escutando nada. Entendi. E isso a audiometria quantifica para a gente. Ela, de fato, vai mensurar, né, essa queixa desse paciente. Ali a gente consegue examinar exatamente o que está acontecendo nessa região, na audição, o tipo, o grau da perda auditiva, e baseado nisso, o fonoaudiólogo, juntamente com o médico otorrino, vai ver a melhor conduta para poder tratar desse paciente. Em alguns casos, ele é indicado, sim, para o uso do aparelho auditivo, né, e está cada vez mais comum pacientes que apresentam, não tem perda auditiva, mas tem um zumbido. E através da audiometria a gente consegue constatar isso, e a gente já consegue fazer outros exames, tipo a acufenometria, que a gente consegue ver o nível do zumbido na orelha do paciente, e a gente consegue programar a prótese para poder ajudar esse paciente no dia a dia. Agora, Marcos, quem nunca fez esse exame, né? É um exame simples? Como é que vocês, como que é feito, né? E também como que vocês identificam nesse resultado em relação a decibéis, né? Como que é o diagnóstico? Isso, a gente faz uma avaliação, né? É um exame bem simples, bem objetivo. A gente insere um fone de ouvido do tipo concha, né? Do lado de fora da orelha. E aí a gente dá alguns estímulos, e baseado nos estímulos, o paciente vai respondendo à medida que o profissional dá o estímulo, né? E aí a gente faz uma avaliação via aérea e também via óssea, para a gente avaliar a forma como o paciente também ouve pela via óssea. E aí, baseado nesses dois achados, a gente chega à patologia, ao diagnóstico, enfim, juntamente com o médico a gente avalia isso. Agora, eu queria que vocês explicassem em relação aos tipos de fones de ouvido, que isso impacta diretamente, né, num diagnóstico. Existe aqui os headphones, que ficam mais para o lado de fora, como o Dr. Felipe já falou, o intra-auricular, né, que fica um pouquinho mais para dentro. O uso desse tipo ajuda aí também, né, num processo de audição, impacto na audição ou não? Existem os fones intra-auriculares, né, existem os fones tipo concha. O mais recomendado é o fone tipo concha, né, porque isso evita a exposição maior e ele acaba isolando também mais o ruído, e isso ajuda muito o indivíduo a diminuir a intensidade do som e não expor essa orelha a altos níveis de som. O Marcos falou muito bem. Os intra-auriculares, esses fones, até que a gente vê mais no dia a dia, eles estão muito próximos à membrana timpânica ali. E aí, com isso, a intensidade sonora é muito maior que chega ali. Os de concha acabam que são mais interessantes por justamente a gente conseguir controlar melhor essa pressão sonora, e muitos deles vêm com canceladores de ruído ambiental.
que é um recurso muito interessante, porque aí não precisa botar o som cada vez mais alto para vencer o ruído do ambiente que está alto. Ele está numa casa e o vizinho está em obra, então a pessoa vai botando um volume cada vez mais alto para conseguir vencer aquele som do ambiente que ela tá escutando a música. E aí, nesse caso, esse tipo de fone tem esse recurso. Muitos desses fones têm esse recurso de cancelador de ruído ambiental. E aí, com isso, não precisa vencer esse som externo. Ele já consegue botar num volume moderado e ter esse prazer auditivo ali sem expor a riscos. Agora, doutor Felipe, eu não sei qual dos dois de vocês, acho que os dois podem falar. A gente vê muita gente assim, vai aumentando o som, aumentando o som, aumentando o som, e aí quando põe num número, né, no índice aí que é considerado o normal, o aceitável, acha que está muito baixo, que não tem condição de escutar. É possível um processo, vamos dizer assim, de regressão de uma pessoa que escuta no 90%, se acostumar novamente aí a uns 60%, 70%? Existe algum tipo de trabalho para voltar nesse valor? Não, então, tem que ver por que ela está precisando desse volume maior. Se ela tem uma audição normal, não era para estar precisando disso tudo. A gente pode escutar entre 50% a 60% da maioria dos aparelhos de som. Não precisa escutar 90%. O que tem que ser visto é se no ambiente que ela está escutando essa música está tendo muito ruído. Se ela está no meio de uma rua, vamos supor, aí perto da Alerj, que é muito barulhenta a rua. Se ela botar um fone de ouvido e ela quiser escutar a música adequadamente, ela vai ter que botar um volume muito alto. E esse volume vai acabar danificando a parte das células auditivas dela. Então, ou seja, o ambiente que ela está escutando o som é que vai ditar muito essa intensidade de volume. E tem que ser controlado isso. Hoje, muitos celulares, MP3 players, têm limitadores de volume. Você já pode setar lá, olha, não quero que... Às vezes, sem querer, você vai aumentando, daqui a pouco você está com 100% do volume e nem percebeu, de tanto barulho que está no ambiente em volta. Então, hoje o celular já tem um recurso de limitar esse volume a 70% do máximo, 60% do máximo, para você conseguir escutar adequadamente. Ele dá um alerta, né? Dá um alerta. E, além disso, Priscila, é importante ter descanso da audição. Não só a intensidade é importante, mas o tempo de exposição que você está a esse som também é muito importante. Então, a cada meia hora dá 5 minutos de descanso, a cada 1 hora dá 10 minutos de descanso e evitar usar o tempo o fone por tempo prolongado. Isso também pode acabar danificando a audição. É um exemplo prático, né, do que o Dr. Felipe está falando, até com relação à televisão. Geralmente eu falo muito isso para os pacientes, né? Às vezes, por exemplo, se a gente ouve uma televisão meio-dia em nossas casas, a gente vai estar no volume tal. Né? E se a gente bota esse mesmo volume 1 hora da manhã, já vê o quanto a televisão vai estar alta. Por quê? Por causa do ruído ao entorno da situação, do ambiente. Né? Então, assim, quanto maior o ruído, acaba a gente aumentando a intensidade do que a gente seja a televisão, seja um smartphone, seja um tablet, enfim. Então, por isso, realmente, a necessidade de a gente ter essa precaução da intensidade relacionada ao ruído. Outra questão que impactou muito na nossa comunicação é o uso de máscara. A gente vai falar sobre isso, só que a gente tem que ir para o intervalo bem rapidinho. Continue aí com a gente volta já já.